Saudações, vigia das pessoas. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Mas tá tão gostoso esse inverno. É verdade, ontem fez quase 40 graus. Graças a Deus. Eu não gosto do frio. Tomara que aquele inverno horroroso e frio não volte de novo. Ih, esqueci meu bonezinho. Vou ter que ficar com a minha carequinha aqui. Então hoje já são 10 de setembro. Falta pouco menos de 2 semanas para a primavera. Então que venha a primavera, o primeiro verão. Que venha o calorzinho nos aquecer. Esse ano eu já bati muito queixo. Bater o queixo é sentir muito frio. A gente às vezes tem que explicar algumas expressões, porque nós precisamos entender que moramos em um país continental. Nosso país é um país muito grande e termos que a gente ouve, a gente não entende. Então às vezes eu falo alguma coisa que eu penso, talvez o meu ouvinte não esteja entendendo. Mas uma língua que é universal é essa língua aqui, ó. A linguagem da palavra de Deus. Aqui sim, a gente não erra. É por isso que nós estamos aqui na série Sétimo Reino. Estamos levando a palavra de Deus. Ah, mas tem 1000 pessoas fazendo o mesmo aí. E dessas 1000, 999 são melhores do que você. Sim. Mas pode até ser que seja verdade isso. Mas uma coisa eu sei: dedicação maior do que a minha não existe. Porque eu, desde que decidi fazer essas séries, eu tenho falado para o Senhor do céu: não, eu vou. Não importa se as pessoas tenham gostado ou não. Não importa se tem pessoas melhores que eu ou não. Não importa. Eu quero deixar o meu depoimento. Eu quero dizer de que lado eu estou. E eu estou ao lado de Jesus. Não importa que eu seja mais pecador do que o outro. O que importa é Jesus. Eu estou aqui. E eu estou fazendo isso aqui para mostrar a todos quantos me verem de que lado eu estou. Eu não tenho pretensão de vencer a guerra. Só dizer de que lado eu estou. Para ilustrar isso, vou contar uma historinha que eu já contei. Um grande general atacou um vilarejo e tomou conta. E todos os homens do vilarejo, soldados, os líderes, depuseram suas armas e se renderam completamente. Mas tinha uma tiazinha no meio deles, uma senhorinha mesmo. Ela foi para cima do general que estava atacando a cidadezinha, e ele a ignorou completamente.
Com um braço assim ele empurrou ela e ela caiu lá no chão. Ela levantou mais braba ainda e veio de novo. E ele de novo a empurrou, ela caiu no chão. Pela terceira vez, ela avançou nele e ele disse: tiazinha, a senhora não está vendo que eu já dominei toda essa vila? A senhora não está vendo que a senhora não tem a menor chance, nem pensamento de vencer uma batalha comigo? Ela disse assim: é verdade, eu sei que eu não posso te vencer. Então por que a senhora se levanta e vem sempre para cima de mim? Ela diz: eu vou para afirmar a todos quantos estão me vendo de que lado eu estou. Eu posso ser fraco, posso ser pecador, posso ser pequeno, posso ser humilde, mas eu quero que todos quantos estejam me vendo saibam de que lado eu estou. Eu estou do lado de Jesus. Eu escolhi o sacrifício da cruz. Eu aceito o sangue escorrido de Jesus como suficiente para me salvar, como suficiente para tornar a minha alma tão branca como a neve. Hoje, na série Sétimo Reino, nós vamos continuar as cartas de Paulo. Hoje, Coríntios, carta escrita aos crentes de Corinto. Corinto era uma das grandes capitais da época. Então veja bem, por que a série chama Correio Sétimo? Porque são cartas, são escritos feitos pelos primeiros cristãos aqui para os últimos cristãos. Então são cristãos da hora uma para os cristãos da hora 1/10. Então nós somos os cristãos. E por incrível que possa parecer, o modus operandi da sociedade daquela época está, olhando assim a grosso modo, muito parecido com o que vemos hoje. Muitas coisas naquela época eram toleradas como normais, mas Paulo disse: é pecado. Hoje, do mesmo modo, muitas coisas estão consideradas como normais, mas nós temos que levantar a voz, e graças a Deus temos o testemunho de Paulo. Temos que levantar a voz para dizer: é pecado. Paulo, o homem mais cristão que já existiu na face do mundo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo escreveu essa carta em sociedade com Sóstenes. Não sei se Paulo ditava e Sóstenes escrevia, ou se os dois ditavam e uma terceira pessoa escrevia, porque Paulo não gostava muito de escrever. Pergunta por quê? Porque Paulo era doutor da lei. Paulo era fariseu, intelectual. Ele era mestre. E os mestres naquela época carregavam a tiracolo um escriba, um secretário, alguém que ia escrevendo-lhes. Então escrever hoje é coisa de intelectual. Antigamente não. O intelectual só pensava e ele tinha um ajudante para escrever. Para a Igreja de Deus que está em Corinto, aos irmãos do Sétimo Reino em Corinto, e agora eu estendo isso, aos irmãos do Sétimo Reino dos últimos
tempos. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Tá vendo aqui, ó? Todos os crentes que devotam a vida a Jesus são chamados santos, enquanto estiverem vivos. Podem obrar, podem fazer, pode acontecer. Milagres até. Eu não estou vendo milagres mais. Ontem eu fiquei penalizado, uma colega de trabalho estava sofrendo dores enormes. Eu falei, Senhor, não falei, eu envergonhado pensei. Eu orei para que Deus desse alívio a ela, mas eu pensei de mim para mim, Senhor, eu não devo ter fé, porque os apóstolos impunham a mão e as doenças saíam. Alguns tocavam na orla de Jesus e ficavam curados. Alguns tocavam nos objetos pessoais dos apóstolos e ficavam sãos. E eu me sinto um hipócrita aqui. Mas eu fiz uma oração para ela em voz alta. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha irmãzinha. E aí eu fui acompanhá-la ao médico. Ela estava sentindo muitas dores. Graças a Deus foi medicada e quando voltamos ela já estava bem melhor. Mas eu quero aqui confessar a minha incapacidade como cristão de mitigar a dor do próximo. É terrível, gente. Porque não é querer ser melhor do que ninguém, mas nós somos os santos dos últimos dias. Não confunda com aquela igreja. Nós somos os santos da profecia do sétimo reino. Então, Jesus disse que se nós crêssemos nele, faríamos obras maiores do que ele fez. E o que ele fez? Ele ressuscitou. E os apóstolos também ressuscitaram. Esses dias, alguém fez chacota com um cristão, porque o cristão orou para que um cadeirante se curasse. É ridículo, a pessoa fala. Mas não é, gente. Não é. A pessoa pode até não levantar da cadeira. A pessoa pode até não se curar da doença. A dor pode até não ir embora imediatamente. Mas a obrigação nossa é interceder. Deixa que o milagre Jesus faça, Jesus completa. O que nós temos que fazer é viver como santos. Não santos como a igreja romana instituiu. Santos são aqueles que morreram e que foram pessoas piedosas no passado. Não. Santos são todos os vivos que vivem vida piedosa. Entendeu? O santo, ele precisa interceder. Nós temos que interceder, especialmente quando alguém pedir nossa intercessão. Não podemos nos negar. Não é porque a minha fé é menor que um grão de mostarda que eu tenho que me... Eu tenho que me furtar a isso. Não. Sempre que alguém pedir oração para mim, ou mesmo que não pedir, no caso a moça não pediu, mas eu senti o desejo de orar. E eu orei pela cura. Mas eu não sei. Ela veio depois, claro. Mas ela foi sentindo muitas dores até o hospital. E lá ela tomou um remédio forte. A médica passou. E umas 2 horas depois, quando estávamos voltando, ela disse que já estava bem melhor. Mas precisamos admitir que somos os santos de Deus. Somos príncipes cujo principado se chama sétimo reino, cujo rei é Jesus. Somos sacerdotes cujo sumo sacerdote é Cristo, como vimos na carta anterior.
A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Vamos lembrar aqui que a palavra santificado significa separado. Então, santo é aquele que foi separado para a obra especial. Nós somos santos, separados por Jesus Cristo, para dizer: eu sou cristão, eu aprovo a vida pia, eu reprovo a vida ímpia, por mais normalizada que ela pareça estar. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Então, a carta está sendo escrita para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Eu invoco o Pai do céu, esteja conosco nesse momento de leitura sagrada. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum de vós, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens de glória. Nuvens de glória foi o que acrescentei. De maneira que nenhum dom vos falte, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor, na vinda de Cristo Jesus. Fiel é Deus, e pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que digais todos uma mesma coisa, e que digais todos, e que não haja entre vós dissensões, não haja entre vós desunião, sejam unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Será que há contendas aos do reino das últimas horas, assim como havia contendas aos primeiros cristãos? Será que o novo Israel está tendo contenda? Quero dizer com isto que cada um de vós diz: ora, eu sou de Paulo, ora, eu sou de Apolo, ora, eu sou de Pedro, ora, eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido? Pergunta o apóstolo Paulo. Foi eu que fui crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo, em nome de Apolo, em nome de Pedro? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, a palavra de Cristo é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Jesus está clamando através de Paulo: não seja sábio para você mesmo, seja sábio para Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes. Bom dia, minha irmã. Pela loucura da pregação. Pregar o cristianismo no primeiro século era loucura. Hoje, no último século, se tornou loucura de novo. As pessoas vão olhar para você e falar: você está doido? Isso é coisa do passado, não existe mais. É, meu irmãozinho, abra os seus olhos, coloque suas barbas de molho, porque os judeus pedem sinal. Os judeus queriam ver milagres, quero ver milagres, milagres, milagres. E os gregos buscam a sabedoria. E os gregos procuravam conhecimento pela filosofia. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Morrer na cruz era um escândalo para os judeus. Morrer na cruz para os gregos era loucura. E chamar ele de Deus era doidura completa. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo Jesus é sinal, é milagre de Deus. Cristo Jesus é a filosofia do céu. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu pessoas simples, como eu e você, para levantar e dizer com poder: Deus atua ainda hoje, como nos dias de Paulo. Jesus Cristo é o poder de Deus para transformar o mundo. A sua palavra é virtude. O exemplo dos primeiros cristãos deve ser seguido hoje por nós, os cristãos dos últimos dias. E Deus escolheu coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu fui mestre, eu fui fariseu, eu me achava, mas hoje eu não tenho vergonha de dizer que aquele crucificado é o meu Senhor. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que a filosofia grega de pouca importância tem para a salvação. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, o qual para nós foi feito justiça, o qual para nós foi feito santificação, o qual para nós foi feito redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, que glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Amém. O que Paulo está dizendo para Corinto? Para os coríntios, em Corinto. Paulo teve a sua última parte da sua vida cristã, viveu como preso, primeiramente nas proximidades de Jerusalém e depois em Roma. Pelo que eu percebi na leitura, foram pelo menos 5 anos. E nesse período ele escreveu muitas cartas. Não sei quando que ele escreveu essa aqui, aos Coríntios, mas possivelmente ele estivesse preso.
Só que era um preso político, ele não era perigoso e os romanos o tratavam bem. E eu, irmão, quando fui ter convosco, não quer dizer que os presos políticos hoje estejam sendo tratados bem, viu? Eles não cometeram crime algum e estão condenados por 17 anos de prisão. Pessoas como o deputado Daniel Silveira e domésticas, tiazinhas do Zap, ostentadoras da Bíblia, estão condenadas a 17 anos por ter cometido crime algum. Foram condenados inocentemente, assim como Paulo foi. E eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou com sabedoria filosófica, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, e a Cristo crucificado. Vocês me chamaram de louco, porque eu chamei de Deus aquele homem da cruz. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Sim, eu fui atacado por vocês, muitas vezes apedrejado. E graças a Deus, hoje nós temos aí uma bela igreja em Corinto. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Eu não queria que vocês crescem em mim, eu queria que vocês crescem no poder de Deus. Paulo não era muito eloquente na fala, na pregação. Os irmãos até falavam, ele é fraquinho na pregação. Eu também tenho um defeito. Eu tentei aventurar no mundo da pregação. Fiz algumas, mas minha esposa falava, meu bem, isso não é o seu dom, não. Continue na área do ensino que tá bom. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. E veja, Paulo ele não era muito eloquente na pregação, mas quando ele escrevia, as potestades tremiam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nós não precisamos ser os melhores, nós só precisamos estar com o melhor, Jesus Cristo. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Se eles soubessem o que é sabedoria de verdade, se os sinédrios soubessem o que é sabedoria de verdade, se os romanos soubessem o que é sabedoria de verdade, se os gregos soubessem o que é sabedoria de verdade, jamais teriam crucificado Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Deus escolheu as coisas comuns, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Ele está falando do escândalo da cruz. Porque era horrível falar que a salvação estava em Jesus, um homem que foi pendurado na cruz, foi morto e sepultado, e muitos não criam na sua ressurreição. E Paulo está gritando aqui, aquele homem que foi morto,
sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive entre nós por meio de seu Santo Espírito. E os milagres que eu faço, não sou eu quem faço, é Cristo que vive em mim. Mas isto foi feito para que nenhuma carne, nenhuma pessoa se glorie perante ele. Mas vós sois dele, vós sois de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em Jesus Cristo. Eu me glorio em ti, ó grande e poderoso Deus, ó grande vigia das pessoas, que habita além dos céus. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e com grande tremor. Temor e tremor. Temor é respeito para com Deus. Tremor é medo das coisas que estão à nossa volta. Mas ele foi persuadido pela palavra, pelo poder de Deus. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para toda a nossa glória. Glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eu já li essa parte, perdão. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O que é a sabedoria, a filosofia grega romana, dos filósofos? É a sabedoria do entendimento dele. Mas ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A sabedoria de Deus é transmitida por Jesus Cristo, por meio do Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, comparando Jesus Cristo com as coisas da Bíblia, do Testamento, da Palavra de Deus. Na sua época, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os Salmos e os Profetas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos discernir o que Paulo está dizendo espiritualmente. Não importa como você viva ou como você deixa de viver. Não importa se você está sendo apoiado pela sociedade ou desapoiado. Observe o que Deus está falando sobre isso e aprenda. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Ouça o que acontece hoje ao seu redor no mundo, não com a mente humana. Não tenha temor da lei humana, tenha temor da lei de Deus. Não fuja do crime, é claro, nós temos que fugir do crime. Mas tem coisas que a lei diz que não é crime, mas que Deus diz é pecado. Então, meu amigo, fuja do pecado. Entenda espiritualmente o que Deus está te dizendo hoje e fuja do pecado. Uma vez numa pregação eu disse: corra correndo. E os irmãos riram. Mas é isso, nós temos que fugir fugindo do pecado. Sentiu o cheiro de pecado? Corra. Ora. Ai, desculpa. É 5 da manhã, ainda estou com sono. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está dizendo aos crentes da igreja de Corinto: bom dia, minha irmãzinha, vai com Deus. Que eles, apesar de já terem sido batizados, apesar de já ter alguns anos, às vezes até décadas, nas fileiras de Deus, participando da igreja de Cristo, do 7º reino na terra, eles ainda estavam meio que meninos, ignorando algumas coisas que eram extremamente importantes para Paulo na época e que é extremamente importante para nós hoje. Porque Deus é Deus e não muda, Cristo é Cristo e não muda. Se Jesus revelou a Paulo, é porque ele queria que os povos de Corinto soubessem. Se Jesus preservou essa palavra até nós hoje, é porque ele quer que os povos do 7º reino compreendam. Ouça a palavra de Deus, leia e compreenda. Ainda que a palavra não, antes que a palavra seja banida. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui. Ouça, porque é o poder de Deus falando diretamente ao seu coração, ao seu entendimento. Ouça, não importa como você viva ou deixa de viver, o importante é que você entenda que quem está falando é um homem amoroso, que ama a sua igreja. Possivelmente ele esteja até preso aqui nesse momento que está dizendo isso, não sei ao certo, depois podemos verificar. Mas alguma das cartas ele escreveu preso. E ele está dizendo: vocês estão se comportando como meninos, parece que vocês ainda não entenderam o que é o poder de Deus. O poder de Deus nos livra de pecar. O poder de Deus nos livra de cometer crimes. Porém, há crimes que não são pecados. Como é que é? Aliás, há pecados que não são crimes. Troca aí. Porque tem pecados que o povo fala: não, isso é normal. Deus diz: isso é pecado. E pecado é mais odioso do que crime. Porque o que é crime hoje pode não ser crime amanhã. Por exemplo, antigamente, na época de meus pais, adulterar era crime, sabia? Se o marido reclamasse que a esposa tinha adulterado, o marido era tratado na cadeia como criminoso, ou a esposa. Hoje, parece até piada falar isso,
Hoje adulterar não é mais crime. Mas, irmão, coloca a sua barba de molho. Ninguém vai te denunciar na delegacia por ter cometido adultério. Mas a Bíblia diz: se é pecado, continua sendo pecado. E pecado leva para o inferno. Sim. Eu, irmão, não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Já passou 2000 anos que Paulo escreveu isso, e ainda estamos vivendo como meninos de leitinho. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, havendo entre vós contenda, será que há entre nós aqui na igreja do Sétimo Reino inveja? Será que há entre nós aqui na igreja do Sétimo Reino contendas? Será que há na igreja do Sétimo Reino dissensões? Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Não estão apenas preocupados com o que está acontecendo socialmente no mundo? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro fala, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Se você diz, eu sou de Silas Malafaia, eu sou de, com todo respeito que eu cito esses grandes líderes, eu sou de, como é que chama aquele outro? O missionário do chapéu, esqueci o nome do homem, Valdomiro, eu sou de Valdomiro Santiago, eu sou do bispo Macedo, eu sou do bispo, vou citar aqui um que não é pastor assim, é pastor também, mas ele não é tão conhecido como pastor. Eu sou de Rodrigo Silva, eu sou de Samuel Ramos, eu sou de Dr. José Carlos Ramos, eu sou do Dr. Luiz Saião. É isso que Paulo está falando, esqueça disso. Não importa quão notáveis são esses homens, e são notáveis, porque ninguém funda uma igreja do dia para a noite se não for notável, se de algum modo Deus não estiver trabalhando com eles. Mas o que Paulo está dizendo é, esqueça essa liderança. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um de vocês? Você se batizou na bandeira do Valdomiro, amém? Se batizou na bandeira Malafaia, tudo bem. Bom dia, minha irmãzinha, vai com Deus. Se você se batizou na igreja A, ótimo, na igreja B, tudo bem. A igreja dos santos dos últimos tempos, do Sétimo Reino, tem 7 bandeiras, entre numa delas. Ora, o conhecimento é dado por Deus a cada um, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você conheceu a Deus na igreja católica, amém? Estou falando isso porque agora a igreja católica, da metade do século passado para cá, ela se igualou às igrejas evangélicas, inclusive com a experiência do Espírito Santo, que é chamado RCC, Renovação Carismática Católica. E hoje as pregações deles, os louvores, estão muito parecidos com a igreja evangélica. Se você tampar alguém assim, a placa da igreja, e falar em que igreja nós estamos, e você estiver vendo uma pregação católica, é difícil discernir o que é católico e o que é evangélico. Então eles têm essa pegada evangélica também. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que tá tudo muito parecido. Bom dia, vá correndo para Deus.
Passou um moço aqui, atleta. Não esqueça que eu estou aqui do lado da pista de bicicleta. E as pessoas correm por aqui. Desculpa, me dispersei. Mas você também vá correndo para Deus. Não importa qual denominação você vai procurar. Desde que você depois, uma vez batizado, comece a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não importa como você chegou a Deus, mas uma vez chegado a Deus, você vai ter o seu próprio entendimento lendo a Bíblia. Porque Deus não vai deixar ninguém na escuridade. Quem é Paulo? Quem é o pastor X? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Não importa qual igreja você está, mas Deus é quem dá o crescimento espiritual para cada um. Nos últimos dias, com a grande perseguição, as igrejas todas serão tomadas pelo Estado. Todas as nossas megas e belíssimas construções, todas envidraçadas, reluzentes. Os canais de televisão que pertencem à igreja, nós temos no Brasil pelo menos 3. A minha igreja tem um canal de televisão, uma coisa impensável há 30 anos atrás. E uma vez eu vendo um comentário, alguém sendo entrevistado na nossa igreja, lá no canal da igreja, chamado Novo Tempo, maravilhosa. E aí o entrevistado, que era o diretor, falou assim: a gente vive aqui de modo simples. Aí eu adorei a participação do entrevistado. Era um jornalista, eu não lembro o nome dele agora. Lobo. É uma pessoa famosinha, eu não sei exatamente quem é. Parece que ele era da televisão, e aí estava lá sendo entrevistado. Aí o diretor da Rede Novo Tempo falou assim: a gente vive aqui de modo muito simples. Aí ele falou: peraí, como assim, cara pálida, simples? Ele falou: trabalhei nas maiores televisões desse país, e a maior que eu vi tinha 4 estúdios. Eu vejo aqui que vocês têm 7 estúdios. Eu vejo aqui tudo de última qualidade, de primeiríssima qualidade. E eu senti 2 coisas. Um orgulho santo, falei: oba, nós estamos numa TV de qualidade, e é de qualidade. Então a televisão Novo Tempo não perde em qualidade, em nada, para outra TV religiosa, que é a TV Record. A TV Novo Tempo não perde para nada na qualidade da TV Globo, que é a maior TV do país, ou a TV do Silvio Santos. O Silvio Santos era judeu, era quase crente. Então eu senti um pouco de orgulho santo, e também do outro lado eu falei: nossa, a gente pensa que está sendo simples, mas vem um homem lá de fora e fala: não, vocês estão muito bem, e nós estamos muito bem. Apesar de sermos uma igreja pobre, nós temos uma liderança muito rica, graças a Deus, porque a gente não passa vergonha, a gente não faz um trabalho de baixa qualidade, não, nós estamos no top, graças a Deus. Os nossos estúdios são os melhores, as cabeças que ali trabalham são as melhores, são cabeças pensantes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai virar pó. Assim como eles adoravam o templo como monumento, olha, Senhor Jesus, que pedras brancas de mármore reluzente. Jesus disse: isso vai virar pó. Eu digo, essas nossas televisões vai virar pó. As placas das igrejas vão cair, vão ruir. As grandes catedrais serão tidas por nada.
Isso não terá importância, porque os cristãos, como aconteceu no templo, eles serão expulsados desses ambientes e vão ter que correr para as montanhas, como fugiram os da primeira igreja. Os do novo Israel estavam presos ali dentro de Jerusalém, quando os soldados cercaram a cidade e a sitiaram. Por um milagre de Deus, eles arregaram um pouquinho, os portões foram abertos e todos que entenderam a mensagem que Jesus disse: quando vocês virem esses sinais, corram para as montanhas, fujam das grandes cidades. E diz o testemunho que nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Nos últimos dias, quem ficar apegado às grandes construções, aos bens materiais, será destruído dentro destas mesmas construções. Bom dia, minha irmãzinha, vai com Deus. Então, o que se diz? O que se requer nesses últimos dias? Paremos de nos orgulhar com as coisas grandiosas que temos. Carros do último tipo, casas melhores. A nossa igreja é mais bonita que a sua. Para Deus isso não importa, tanto faz você adorá-lo no templo em Jerusalém, ou no templo aqui em São Paulo, que é de Salomão. Belíssimo! Eu só vi pela televisão, eu não tive ainda ocasião de ir lá, mas um dia eu quero ir. É belíssimo, é belíssimo. Foi construído com mármore vindo lá de Israel. Gente, é um esmero essa construção. Diz que custou uma baba. Custou algumas dúzias de milhares de dólares. E eu não posso dizer que lá tem um tijolo meu, porque infelizmente eu não tive essa ideia. E ninguém pediu. Provavelmente eu teria dado um tijolo. Mas a todos quantos ajudaram nessa construção, que Deus vos abençoe, porque é uma construção humana magnífica, maravilhosa. Eu nunca tive o prazer de ter estado lá, mas um dia quero. Só que isso não deve servir para nos jactanciar. Por quê? Esse templo, assim como o templo de Jerusalém, vai virar pó. As grandes igrejas que a gente frequenta hoje em dia virarão pó. O que importa vai ser o que nós temos dentro de nós. Vai ser o que nós temos de Deus. É isso que vai contar no final. Não é se você é doutor X, doutor Y. Pelo amor de Deus, inculque isso na sua cabeça, para que você entenda que o importante não é o que você tem, é o que você é. Nos últimos dias, as placas das igrejas vão cair. O que vai sobrar vai ser a autenticidade cristã. A metade da igreja vai virar perseguidora e a metade da igreja vai virar perseguida, vai ter que fugir para os montes. Meu irmão, fuja de ser perseguidor. Porque quem for perseguidor vai se tornar, vai virar pó também. E quem tiver que sair correndo, abandonar nossas magníficas televisões, nossos magníficos templos, seremos finalmente abençoados por Jesus Cristo e arrebatados para o grande tabernáculo no céu, que vai descer adornado a Nova Jerusalém. Amém. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus
que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não importa qual igreja você vai, a pergunta é que Paulo está fazendo hoje: qual é o fundamento? O fundamento da sua igreja é Jesus Cristo. Se for, amém, aleluia. Se não for, fuja correndo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará nos últimos dias. Não importa se a sua igreja é dourada ou se você cultua a Deus embaixo de uma árvore. Nos últimos dias, Deus manifestará esse fruto, se é bom ou se está podre. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto o fogo, será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A obra que você está fazendo está alicerçada em Jesus Cristo? Amém. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Eu não entendi essa parte aqui. Se você construiu coisa comum, ela vai ser destruída, mas você será salvo? Não entendi muito bem. Você entendeu? Coloca aí. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, não importa o que foi construído, o templo de Salomão em São Paulo, o terceiro templo que vão construir em Jerusalém, isso não importa. A Novo Tempo, para citar a rede de TV, no final isso vai virar pó, e o que vai sobrar é o que eles ensinaram. Se tiver fundamento em Cristo, ficará; se não tiver, ruirá. Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir Jesus, as versões da Bíblia mais modernas estão destruindo Jesus, estão tirando a divindade de Jesus, estão destruindo o alicerce colocado por Paulo, que é Jesus Cristo. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é que é o templo de Deus. Não importa se você adora num templo feito de palha ou no suntuoso templo de Salomão, aqui em São Paulo ou lá em Israel. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Não se jactancie na sabedoria humana. A sabedoria humana é importante para construir grandes edifícios, grandes pontes, mas para levar para o céu é nula. A sabedoria que vai levar para o céu é a sabedoria de Jesus Cristo, que está dentro de nós, dentro de vós. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a igreja adventista, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja católica, a igreja da Assembleia, a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja, seja qual for, qual é o fundamento dela? É Jesus Cristo. Então está muito bem. Seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vá com Deus.
e vós de Cristo, e Cristo é de Deus. O apelo do apóstolo São Paulo para nós, nessa manhã que tá fria, eu não sei como é que vai chegar a 40 graus. 40 não, brincadeira, tá? As tardes estão fechando aí em 25 até 28 graus aqui em São Paulo. E aí, como é que tá a temperatura? Não tô falando a temperatura da palavra de Deus. Bom dia, jovem. Tô falando a temperatura real aí do clima. Porque a temperatura da palavra de Deus está pegando fogo. Está pegando fogo. Mas a temperatura externa ainda está frio. Está tendo ali um barrado que vai sair o sol. E pelo que a gente pode ver, eu vou até mostrar para você. Vou guardar aqui a palavra. Vou guardar a palavra de Deus na bolsa, porque eu vou fazer uma caminhadinha para chegar até o trabalho. Mas vou mostrar para você aqui os arredores, ó. Tá vendo aquele céu meio rósea? Isso é o prenúncio de um sol muito forte e quente. Desculpa, eu tô aqui me espreguiçando, ainda bem que você não viu. Só que tá frio, porque a gente tá aqui do lado da matinha. Então a umidade da mata, ela tá geladinha. Mas muito obrigado porque você está conosco. Vamos continuar e abramos a nossa mente para compreender espiritualmente o que Paulo está nos dizendo em Coríntios. Na carta, no correio que ele escreveu para os homens do sétimo reino. Vamos entender isso direitinho? Para sair correndo aqui do ônibus, quase fui atropelado. Vamos entender direitinho para compreendermos espiritualmente o que Paulo está dizendo. Paulo fala coisas muito difíceis de entender, já dizia Pedro, mas é um homem de Deus. Ora, se ele é um homem de Deus, e é, vamos nos esforçar para entender o que ele está dizendo. Não vamos descartar o que ele disse, porque eu às vezes não concordo com o que ele disse. Mas eu digo, Pedro está falando, ele escreve de modo difícil, mas é homem de Deus. Então vamos esforçar um pouco o nosso cérebro para que possamos ter entendimento a ponto de compreender espiritualmente o que ele está dizendo. E ele vai falar coisas duras agora, no tocante ao relacionamento íntimo. Ele não está condenando ninguém, ou não vai condenar ninguém, que não começou a falar ainda. Mas ele está dizendo qual é a realidade do céu. É isso mesmo, a realidade do céu. Olha que legal a luz lá atrás. Subiu? Olha que brilho. Brilho da luz. Brilho da luz. Entendeu? Paulo é uma das colunas da verdade cristã. Então, são 12 colunas. Todos os 12 apóstolos são colunas. E Paulo, talvez Paulo seja a 13ª coluna. Porque eram 12 apóstolos. Mas ele também foi instituído apóstolo. Então, na verdade, nós temos 12 apóstolos mais um. Como não aparece aquele que foi colocado no lugar de Judas, Matias, não é?
ele... Era Matias? Não lembro agora. Ele não aparece muito, só aparece... Ele é apresentado só como sendo escolhido em sorteio para ser apóstolo. Então alguns estudiosos modernos acham que Paulo seja o ocupante da 12ª cadeira do apostolado e não Matias. Eu já acho que tanto Matias como Paulo podem ocupar essa 12ª cadeira. Na verdade, essa 12ª cadeira ela é simbólica. Então a vaga de Judas, eu penso, isso é particular meu, ela pode ser ocupada por qualquer um de nós, os cristãos. Então nós precisamos sentar na cadeira dos apóstolos. Lembra que antigamente o pregador sentava na cadeira de Moisés para explanar a palavra. Então, nessa analogia, eu digo, nós precisamos sentar na cadeira do apóstolo. Nós precisamos ocupar a 12ª cadeira. Ficou vaga por Judas Iscariote. Então, nós temos que sentar na cadeira e precisamos pregar a mensagem falada pelos apóstolos, para que as pessoas compreendam o que é a vontade de Deus para os nossos dias. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.